sou o Gui que tá sendo essa Zona P. Review dos dois últimos capítulos de One Piece. É o 938 e 939, se eu não me engano. Eu não fiz o review na semana passada porque eu achei o 938 muito resumívico. Então não desgastei alguma parte do meu tempo para falar sobre o capítulo, porque eu acho que o vídeo ia ficar muito rápido. Eu não achei ele com tantos núcleos a se debater, a se aprofundar. Então decidi juntar ele com o outro, que foi esse, foi o 939, e apareceu coisas interessantes para se discutir. E confirmamos aqui que sim, Kawamatsu é um capa, como eu falei nos antigos reviews do canal, como muita gente já pegou essa sacada, mas eu gostei de trazer lá vários dados, vários argumentos, várias acentuações para a ideia dele ser um capa. Isso fortalece e tira o elemento achismo, ou o elemento... Não, essa teoria é só mais uma no meio da fandom. É assim que se enriquece, é juntando muitos elementos. Eu não fui o único que fiz isso. Muita galera nas redes sociais chegou à conclusão, que foi confirmada pela Hiyori, ele é capa. Mas vamos falar nisso mais à frente. E também foi acentuada a ideia de que o mestre do Zoro pode ser de Wano. E essa eu tô com a galera, essa eu concordo. Deixa seu like, se inscreve se você ainda não é inscrito, marca o sininho porque eu vou lançar quadros novos de One Piece e de várias outras coisas aqui no canal. Partiu Review! Bom, recapitulando alguns pontos do 938 aqui, que eu também não vou falar muito nesse vídeo. O Zoro cai desmaiado após derrotar o Kamazou, e isso já levantou muito fundúncio na fandom e tal. Eu vejo esse tipo de cena muito de boa, galera. Muito de boa mesmo. O autor quis dizer que o golpe teve uma letalidade séria, uma letalidade a ser considerada, que fez o Zoro desmaiar naquele momento. Eu sempre disse isso em comparações de força, eu sempre digo isso ao pessoal, que golpe letal é maior do que golpe contundivo, de contusão. Ou seja, uma espadada enfiada no bucho de alguém pesa mais do que um murro na cara de alguém. E o Zoro foi atravessado pela foice, perdeu sangue. Ah, mas cadê que ele já aguentou muita pisa com o das bondas? Ah, mas... galera, mas estamos numa obra literária onde, convenientemente, quem decide quais artérias sérias vão ser cortadas, quais golpes serão agradativos, que provocarão sangramentos sérios, provocarão consequências, essas consequências vão ser refletidas visualmente para o fã, quem decide é o autor. Ou seja, foi conveniente para o Oda o Zoro desmaiar nessa cena. Então o Oda simplesmente diz, ó, o dano foi sério, dentro dele alguma coisa aconteceu, tal. E a gente tem que aceitar. Quem controla a distribuição das veias do Zoro é o Oda. Assim como foi a cena do Luffy e do Rod Jones, que Luffy precisou de doação de sangue, porque era conveniente para aquele arco. O desmaio também era conveniente aqui. Isso não é nem um pouco uma incoerência de roteiro. Ainda vou trazer um vídeo ensinando a galera o que é furo de roteiro dentro dos padrões técnicos, dos padrões de uma avaliação técnica, não do, pô, isso não faz sentido, então é furo de roteiro. Não. Vamos ter esse vídeo aqui, vai demorar um pouquinho, mas vamos ter. Então o Zoro desmaia. E cá entre nós, galera, eu aposto que se ele fosse uma luta muito importante, uma luta que ele tivesse levando bastante a sério, uma luta decisiva, ele ia aguentar essa hemorragia, ou o que quer que fosse, e iria continuar esforçando o seu corpo a lutar. Mas quando o Zoro levou esse golpe, olhou assim, viu só o gordão da lança lá, que cá entre nós, por mais que o Zoro quisesse a Chusui de volta, não depositou o nível de seriedade com esse gordão assim, tanto é que achou que ele seria um personagem que esperaria enquanto ele lutava com o outro, coisa que ele não fez. Então se fosse uma luta decisiva, uma luta séria, o Zoro iria mostrar a resiliência que ele mostra em várias outras partes da obra. Tivemos o Kyoshiro dando a entender que Komurosaki é importante para ele, tem uma certa ligação, então houve um peso em eliminá-la. Estão capturando os aliados da revolução, os aliados dos samurais, e acabaram chegando ao grupo do Lau. Eu acho que é nesse capítulo, não me lembro, que tem um debate bem grande com a Shinobu, bem sério, bem tenso, que o Lau quer resgatar o Beppo e companhia de volta. E terminamos esse mangá com a revelação que a Hiyori, que a Komurosaki é a Hiyori, a irmã do Momonosuke. Eu estou achando, por enquanto, na saga de Wano, teorias fáceis
de serem concluídas. Por quê? Porque eu tô por dentro da fandom e elas estão acertando muita coisa. Tanto que teorias, tanta gente aqui do canal, quanto a fandom, quando acertam ou quando são comprovadas, eu fico com a cara de que não me surpreendeu. Tava meio que óbvio. Os plots de Wano ainda não estão impactando bastante. Porque Hiyori tava aí já na boca do povo, que seria a Komurosaki. No 939 ela confirma lá que é irmã do Momonosuke pro Zoro, se abre pro Zoro, entende que o Zoro é um aliado. Também confirma que sobreviveu até ali, porque o guarda-costa do Oden, o Kawamatsu, o Kappa, a protegeu e a cuidou dela há um bom tempo. Conseguiu evitar o incêndio cavando lá para um duto d'água. Coisas assim. E alegrou ela na sua infância. Ela ainda enfatiza a mesma coisa que os fãs se questionavam. Ela diz que, sim, eu sei que é difícil acreditar que um demônio assim possa existir, mas ele é a prova que existe. Ou seja, ela está insinuando realmente que o Kawamatsu não é um cara que se veste de capa. Que ele é realmente um yokai capa. E ele é a prova por si só se isso pode ser acreditado ou não. O que literariamente é um murro na cara do fã também. Porque o fã diz, não pode existir capa no One Piece, não pode, porque essa raça não foi abordada, porque... E o próprio contexto dela diz, a existência desse cara é por si só a prova de um demônio assim poder existir. Enfatizando, não importa, quem manda na obra é o autor. Se ele diz que existe... Agora, se o Oda vai encaixar ele em um contexto, como muitos levantaram aí, por ele ser um tritão, um lagarto, pode ser um tritão, algum peixe assim que dê aspectos de capa a ele. Quem sabe ele realmente não é uma pessoa com traços de capa assim, a Hiyori tá muito iludida. Eu só não acredito que ele vai ser Mink, como alguns levantaram, porque Mink não pode ser criatura sem pelo. Tem que ser criatura peluda. E capa tá mais puxado para um lagarto, para uma tartaruga, que não entra nessa categoria. E também, capa mesmo. Pode ser sim, um capa mesmo. Seja quem for, tô louco para conhecer e quero muito ver em ação, em batalha. Vai surpreender muito e eu acho que vai ficar muito carismático. O Oda tá guardando muito a imagem desse cara aí. Ela também fecha todos os bainhas vermelhas e fica confirmado que Inuarashi, Nekomamushi, sim, compõe os bainhas vermelhas. Com Kawamatsu, Denjiro, Ashura Doji, Nekomamushi, Inuarashi, Kinemon conjurou, Raizou e Aokiku. Quer dizer que a Shinobu não é? Bom, tá aí todos eles. Vemos os aliados lá em frente ao Shogun, em frente ao castelo do Shogun, sendo capturados, muitos que apareceram recebendo um convitezinho em vários pontos dos capítulos anteriores, já. E o Beppo todo espancado, o Beppo violado. Todos eles estão sendo capturados, estão mentindo, dizendo que não tem rebelião, não tem nada, mas Fukurokuju está lá juntando o povo para eles terem o que merece, nenhum ato de rebeldia será aceito contra o Kaido ou contra o Shogun. Nisso o Beppo todo espancado disse que não falou nada. Estou louco para ver o resgate do Lau ao Beppo aí, ou como eles vão contornar essa situação. Na prisão de Udon, tá lá o Kawamatsu vendo a luta do Luffy e ele disse, também queria lutar sumô. Então esse cara deve ser muito forte. Se ele sair dali, queria ver o Kawamatsu lutar um sumozinho. Luffy versus Opakaman e versus Armadillo Man, lá um tatuzão atirando tal. E o Luffy nos mostra que sim, não foi momento de arco. Ele tem a previsão do futuro como adquiriu no arco da Big Mom. E está usando a previsão do futuro para instruir o velho Ryo a se esquivar dos golpes dos inimigos e até a contra-atacar eles. Isso é só um capricho pro Luffy que se esquiva de boa, enquanto tenta acertar golpes de Busou nos inimigos, só que ele quer aquele haki especial, aquele haki fortalecido, aquela técnica que o Rei Light e o Setomaru usaram nele. E ele tenta fazer isso, mas não consegue replicar. Então ele está cessando seus próprios golpes nos inimigos, enquanto ele não conseguir ativar esse tipo de haki. Ele está literalmente usando isso como treinamento. Mas o que mais me assusta é que, em momento algum, Queen fica com medo, fica preocupado com isso. Quão forte será o Queen? Luffy também levanta que quer aprender esse haki novo para quebrar as escamas duras do Kaido. Ou seja, dando a entender que a grande resistência monstruosa do Kaido é efeito de suas escamas, mesmo sem ele estar com
transformação tão estapafúrdia, e sim ganhando aspectos da sua forma Zoan na forma humana. Isso é a ideia do Luffy. E muita gente diz, eu acho que só isso não vai dar para quebrar as escamas do Kaido e tal. Bom, assim como ele evolui monstruosamente o Kenbu no arco de Wano, no arco da Big Mom, essa é a vez de evoluir o arco da armadura. E quem sabe o próximo arco seja o arco Haki do Rei sendo trabalhado. Não sabemos quando decolará a força do Haki da armadura do Luffy. É a maneira que ele tem de se aproximar de tirar dano do Kaido. Não quer dizer que a chave, a grande solução, agora ele vai lavar o chão com o Kaido. Não, eu sinto que quando eles lutarem de novo, Luffy vai conseguir tocar nele de alguma maneira, mas ainda vai apanhar para a coisa ser esticada ainda a outros desenvolvimentos. O mestre Ryo fala que não entende porque ele está acessando os golpes, tal, o que é que ele quer fazer. O velho Ryo, o Luffy explica até que lá, que ele quer para expulsar, tal. O velho Ryo diz que existe uma técnica em Wano que os forasteiros chamam de Haki. É uma técnica de passar a energia para a espada Shin, e o usuário se torna um. É com essa técnica se pode cortar o mais duro dos aços. E ao mesmo tempo, se o usuário quiser, pode não cortar nem mesmo o papel. E o velho Ryo, se for isso, ele pode mostrar. Pede ao Luffy o movimento da alpaca, Luffy dá, o velho pula. É essa a técnica, garoto. Fica, parece que pretão, bem ligeiro, e pá! Dá a rajada na cara da alpaca. E o Luffy diz, essa mesmo, o velho Ryo fala, se for isso, eu posso lhe ensinar. Ou seja, o velho Ryo sabe a técnica, o velho Ryo pode instruir o Luffy, e isso só acentuará ainda mais que esse cenário será de um treino, e o Queen não se incomoda em nada com isso. Lá vai, galera, 2 pontos aqui, terminamos o mangá desse jeito, o velho Ryo usando a técnica, e que ele vai ensinar Luffy a usar esse haki diferenciado, esse haki do armamento que se expande, que se aglomera. E aqui 2 pontos, galera. O contexto, cortar o mais duro do aço e até mesmo não cortar nem mesmo papel, é o mesmo texto do Sensei do Zoro que disse ao Zoro, e que o Zoro aplicou para cortar das Bond. Então, a técnica marcial, assim como o mantra em Skype era Kenbushoku no Haki, as técnicas que o Zoro aplicou para o Shishitsonson de cortar o aço, sua técnica de cortar o aço, já eram haki, já eram indícios do haki. Ele pisou já nesse território há um tempo. E pelo Sensei do Zoro conhecer essa filosofia por trás da técnica, da mesma narrativa do Ryo, é bem provável que o Sensei do Zoro seja de Wano. O Oda disse já que um navio de Wano saiu da ilha e foi para West Blue. Ou seja, naquele navio, acredito que estava o Sensei do Zoro. E faz todo sentido, o Sensei do Zoro usou a mesma filosofia para a técnica, e ele tinha a Ichimoji, a Kuina tinha a Ichimoji. Como é que ele teria uma espada tão lendária? Simples, ele veio de Wano, e Wano é a casa dessas espadas lendárias. A Ichimoji, que ele tem, que ele deu ao Zoro após a morte de Kuina, veio de Wano com ele. Por que ele saiu de Wano? Eu acredito que ele estava abafado por um país isolacionista. Ele não estava gostando da política, das coisas de Wano, e foi montar seu dojo em outro lugar. E talvez esse desgosto por um país isolacionista tenha levado eles aos revolucionários, na qual ele também possa ter ligação. Já foi mostrado que talvez ele tenha ligação com os revolucionários. Então, ele ser um cara forte, que tem uma visão de, políticas, tal, coisas, lascam um país, um determinado país, tiram a condição de vida desse país. Talvez seja o ponto em comum que deu para o Dragon conversar com ele, alguma coisa que o Oda abordará mais à frente. E sobre não cortar ou duro como aço, ou nem mesmo papel, possa ser a mesma técnica que o Kyoshiro usou para não matar Komurosaki. Ele usou na sua espada essa mesma técnica que fez ele não cortar nem mesmo papel, se ele quisesse, fazendo um dano muito superficial na Komurosaki. Ele tinha algum apreço e não quis matar a Komurosaki. Isso explica porque ela está viva. Não sei porque os caçadores de incoerência estão brigando tanto, se com esse contexto está totalmente plausível com o Haki até agora, também explica, também encaixa, amarra o Sensei do Zoro, e ainda
como que Oshiro não matou Komurosaki na frente de todos. Muito legal, na verdade esses encaixes são um show. E eu não acredito que o Oda já pensava que o Zoro estava usando haki há muito tempo. Acredito que ele apenas uniu o útil ao agradável, reaproveitou o contexto do haki em um ano para casar com a técnica de espada que o Zoro fez e a filosofia do seu sensei. E isso é muito distante de ser um furo de roteiro. Teremos vídeos sobre furo de roteiro, como eu disse aqui, e isso é muito distante. O Oda reciclar um conceito e unir a outro, parelhá-los, torná-los o mesmo, é reaproveitamento de um ponto de sua própria narrativa, que não gerou incoerência nenhuma. E isso é trabalhar bem o roteiro, e não deixar um furo, muito contrário, viu? É isso, galera, esse foi o review. Não sei quanto tempo deu esse vídeo. Fica ligado nos próximos, deixa seu like, se inscreve, e a qualquer momento estamos de volta. Um abraço a todos e valeu!